Olá, sou o Pastor Gary e nós estamos aqui começando o Movimento dos Discípulos. Você sabe qual que era a reputação de Jesus nos dias dele para os mestres da lei, para os saduceus, fariseus e essa turma toda de religiosos, né? A reputação dele e que eles tentaram tipo assim, fazer colar nele no mínimo, que ele é de balada. Talvez você nunca pensou isso, mas eles tentaram colar em Jesus, esse cara é de balada, ele não é sério. Mas nós entendemos que Jesus era sério, mas eu quero te falar um pouco sobre por que Jesus ia nos lugares que ele ia e qual que era o propósito. É bem interessante o assunto de hoje, fique conosco aí. Então, Jesus, eles tentaram pregar nele a reputação de ser de balada, é verdade. Tem várias passagens onde isso é citado, mas hoje eu só vou utilizar um para provar meu ponto aí. É em Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. Diz aqui o seguinte: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Uma outra passagem similar, eles falam: Jesus só fica bebendo vinho e comendo, em banquetes de luxo, que ele é chamado para ir quando ele ia ministrando as pessoas, pessoas prósperas, publicanos. E o que eles na realidade assim estão querendo dizer com publicano é um tipo de pessoa que era tipo do mundão, não era religioso, não buscava Deus, era mundão, e tal. O engraçado é que Jesus amava mais vir ministrar essas pessoas do que aos mestres da lei, porque o mestre da lei só queria derrubá-lo, brigar com ele e discutir, bater boca, e era orgulhoso, arrogante e fechado, cheio de uma visão errônea. Jesus uma hora chama eles de guias cegos, que levam as pessoas a cair no buraco, e eram pessoas que traziam mal para seus seguidores, Jesus dizia, mas aos publicanos e o pessoal do mundão que chamava ele para comer nesses banquetes, igual esse com Levi, Jesus ia por quê? Porque o que ele diz, esse é uma pessoa doente, mas que está aberto ao Evangelho. Engraçado que Jesus, ele tem uma seleção para as pessoas para as quais ele, vamos dizer, perde tempo, É uma coisa engraçado para nós hoje em dia, que a gente acha que tem que assim ficar martelando em todo mundo com o Evangelho. Próprio Senhor Jesus, que ele é Deus e Filho de Deus, ele tem uma sensibilidade em entender que ele tem que ministrar para quem está com fome e aberto. Então, esses publicanos e o pessoal do mundão, e gostavam de uma certa farra na vida, e banquetes, e vinho, e comidas de luxo, era um pessoal que, no mínimo, também reconheciam isso e tinham fome das coisas de Deus. E Jesus ia ministrar e acabava convertendo alguns deles, vários deles, e viravam um discípulo dele. Questão intrigante é o seguinte: eu sou discípulo de Jesus, eu tenho minha missão, que eu tenho que ganhar pessoas para Jesus, fazer discípulos de Jesus. Você também diz: eu também sou, eu levo a sério. Aí nós achamos que tem que ficar martelando em todo mundo: aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Mas Jesus tinha uma percepção: se a pessoa está aberta à palavra, ele gastava tempo e ministrava. A pessoa que não estava, ele até xingava, falava: seu sepulcro caiado, seu
raça de víbora, seu guia cego, né, seu hipócrita. E ele até, né, brigava e botava esse pessoal para correr da frente dele. Aí ele gastava o tempo dele ministrando a quem queria, quem tinha fome, quem tinha sede das coisas de Deus. Um amigo meu um dia, né, super gente boa ele, mas ele virou para mim, ele falou, eu estou ministrando já há 3 anos um cara que é ateu e eu fico tentando ganhar ele para Jesus. Eu falei, ele quer? Né? Ele fica te perguntando, não, eu que estou batalhando para ganhar ele. Ele falou, você está perdendo seu tempo, deixa ele. Mas como assim? É uma alma importante, eu gosto dele. Beleza, mas ora por ele, porque tem hora que não adianta você ficar batalhando para ministrar as coisas de Deus para alguém. A pessoa tem que estar com algum grau de abertura. E esse é um dos segredos. Para a gente fazer discípulos, a gente tem que entender que você tem que investir onde a pessoa tem abertura. Se a pessoa não tem abertura, eu ignoro ela? Não necessariamente, mas tem que saber o grau da coisa, né? Às vezes é só ir orando e fazendo uma leve semeadura, né? Tipo, a pessoa é até grosso com você. Replica para a pessoa com educação e alegria, né? Bom dia. O dia não está muito bom não, e tal, e não sei o quê. Aí você fala, sinto muito, né? Vou esperar que amanhã seja melhor para você. Aí você dá uma palavra, né, para cima e sai de perto. Não fica perdendo tempo com alguém, né, se ele não quer. Uma das coisas que eu tenho visto que quando você faz isso, às vezes a pessoa não quer agora, mas passa um tempo e Deus trabalha o coração deles e eles voltam, me fala das coisas de Deus. Ou eles mostram a abertura, começam a te fazer perguntas e aí a porta abre para você poder ministrar e ajudar a pessoa a conhecer as verdades de Deus e poder conhecer o poder transformador do Espírito Santo nas suas vidas. Mas Jesus, ele também não estava preocupado se alguém ia dar ele a reputação de ser de balada, porque ele não estava preocupado com o que os homens pensassem, ele preocupava em honrar Deus Pai, né? Ele sempre fala isso, que ele queria, né, honrar Deus o Pai dele, né? E ele, Deus, o Filho. Então, ele vai esse banquete de Levi, vinho para todo lado, o pessoal comendo bem, e, né, ele estava no meio de um ambiente assim, né, que a gente chamaria de mundão, mas é que ele estava ali sendo luz nas trevas, né? Falando, ministrando para pessoas que, na realidade, estavam com abertura para ouvir as coisas de Deus. O segredo para a gente fazer discípulos e ter impacto com a nossa vida é emular Jesus. É ver quem está aberto, vamos ali e não perde o tempo com quem não está, né? Quem não está, deixa. Não é que talvez não possa ter uma oportunidade outra hora, mas você tem que ter sensibilidade no mundo espiritual e com as pessoas para ver quando a pessoa está bloqueado e fechado, então deixa, não vamos ficar forçando. E parece que a gente ensina, todo mundo tem que forçar, tem que martelar em todo mundo e tal, e esse tipo de evangelismo acaba criando mais resistência do que qualquer outra coisa. Eu já vi isso N vezes. A pessoa chega lá e fala, você conhece Jesus, conhece Deus, você ora, você acredita em Deus, então aqui, e pai, e começa a martelar a pessoa, e pai, e a pessoa só está assim. Você vê assim, ele pode até por respeito, né, ser educado, responder, mas você vê a pessoa fechada. E tem hora que você tem que assim, parar com isso, ver se a pessoa está aberta para você plantar a semente da palavra de Deus ou não. Porque aí você gasta seu tempo nas portas que vão abrindo, as pessoas que mostram um pouco de abertura, porque às vezes a gente perde o tempo todo com a pessoa que não quer saber e a pessoa que quer saber nós ignoramos. Então é hora de recuar um pouco e ter a visão de Jesus. É o doente que precisa de um médico. Quem está doente e querendo um médico, é nessas pessoas que nós vamos ministrar. E isso é um dos segredos que nos ajudará a fazer discípulos de todas as nações nesses últimos dias. Amém? Recebeu a palavra? E te encorajo a pedir a Deus para te mostrar oportunidades de pessoas que estão abertas para ouvir o Evangelho e entra nessas portas. E as portas fechadas, pode até orar pela pessoa, fala, Deus, abre o coração daquela pessoa e vai orando. Mas tem hora para, né, entrar e semear e tem hora para só orar e deixar a pessoa com Deus. E foca onde Deus está abrindo as portas
Às vezes você fala, não, mas é uma pessoa muito suja, muita coisa. Mas são as pessoas que mais precisam, né, do médico. Vai onde tem carência e necessidade. Às vezes a gente também fica procurando simplesmente as pessoas mais bonitas, mais prósperas, mais, né, bem-sucedidas em todas as áreas. E às vezes a gente ignora uma pessoa que está com a vida arrebentada e está problemática, mas essa é a pessoa que precisa da sua ministração. Deixa o Espírito Santo te guiar, porque como um movimento dos discípulos, nossa visão é avançar a missão que Jesus deu para os seus discípulos, que é de viver para fazer discípulos. E olha, tem uma falácia, uma mentira circulando por aí, que é tipo assim, o trabalho de ministrar é dos pastores, né? Eu não sou, então não é meu trabalho. Mentira, não existe isso. No plano de Deus, na igreja que Jesus levantou, todos são discípulos dele e todos têm a missão de viver para fazer discípulos e viver para Jesus. Isso é o que é, na realidade, na essência, ser um discípulo de Jesus. Viver servindo, aprendendo, seguindo, né? E obedecendo às coisas que Deus fala e vivendo para fazer outros discípulos do Senhor Jesus. Então pede na sua caminhada direção, discernimento, aquela pessoa que está aberta às coisas de Deus e você verá Deus fazendo grandes coisas. E deixa eu te falar, você quer ser feliz de verdade? Vive uma vida para fazer discípulos de Jesus. Não há coisa na sua carreira que é igual, não há coisa igual em nenhum outro tipo de conquista na vida, igual você viver como discípulo de Jesus para fazer outros discípulos. E é a única coisa que de verdade vai restar na eternidade. Sua carreira, suas coisas, tudo depois vira pó. Mas ganhou almas, fez discípulos de Jesus, isso leva para a eternidade. Deus te abençoe, até a próxima.